Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar essa leitura no projetor. Mas se você tiver a sua Bíblia, abre e marque aí essa passagem de Malaquias 3, 6 e diz assim, leia comigo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu quero falar hoje sobre a virtude, a qualidade de um Deus imutável, a imutabilidade de Deus. Oremos. Pai, eu quero pedir que o Senhor tome meu coração, me ajude a entregar essa mensagem, meus irmãos a recebê-la de tal maneira que nós saiamos daqui fortalecidos no Senhor e amando o nosso Deus profundamente. É a nossa oração e nós a pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a experiência de voltar a um lugar que você viveu quando era criança. Casa dos seus avós ou de amigos, né? Do tempo da sua infância. Que você volta lá na fase adulta. A sensação que provavelmente você vai ter é que a casa é bem menor do que você imaginava. Não sei se você já teve isso. Quando você volta numa casa da sua infância, antes de você chegar, você tem uma noção de espaço, mas quando você chega lá, você fala, poxa, mas era só isso. Porque a casa permanece a mesma, mas a gente muda. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre a imutabilidade do nosso Deus. A Igreja Reformada diz que a imutabilidade de Deus é a perfeição divina pela qual não há mudança no ser de Deus. Que Deus não muda nas suas virtudes, Deus não muda nos seus propósitos, Deus não muda em qualquer uma das suas promessas. Portanto, Deus não sofre nenhum aumento e nenhuma diminuição, porque para Deus aperfeiçoar seria uma degradação. Deus não aperfeiçoa, porque Ele já é perfeito. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, no capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, o verso 17. Leia comigo essa passagem. Veja que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso, que fala da natureza do nosso Deus. Ele fala assim, toda boa dádiva, achou aí? Não é a maioria das dádivas, é toda boa dádiva. Leia comigo, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Olha que coisa maravilhosa. Nosso Deus, nem sombra, nem assim resquício de mudança. Charles Hodge, um dos mais conhecidos teólogos da Igreja Reformada, ele escreveu um texto que é clássico sobre quando a gente quer entender a imutabilidade de Deus. Ele escreveu dizendo, olha, o seu conhecimento e poder nunca podem ser maiores ou menores. Ele nunca pode ser mais sábio ou mais santo, nem mais justo ou mais misericordioso do que sempre foi e sempre será. Ele não é menos imutável em seus planos e propósitos.
infinito em sabedoria. Não pode haver erro algum em sua concepção. Ele é infinito em poder. Não pode haver fracasso algum em sua concretização. Aí você está falando, poxa, pastor Edilson, mas eu estou aqui, o senhor não sabe como foi minha semana. O senhor não sabe o que está acontecendo na minha casa, lá no meu trabalho, e daí o senhor vê com esse negócio de imutabilidade. Que lucro eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Que vantagem, que proveito eu posso tirar disso? É simples. É que a imutabilidade de Deus é fonte de todo o conforto que a gente precisa quando nós vivemos uma vida cheia de perplexidades e cheia do inesperado. A dona dona Persília mesmo? A mãe do Sérgio aqui? Persília. Ela estava dizendo que ela estava acompanhando o Sérgio lá no hospital e na saída roubaram a bolsa dela com toda a documentação, toda a carteira. Ele falou, pastor, gente ali naquela aflição e vem alguém e rouba a minha bolsa. Agora, imagine que você tem um familiar que está entre a vida e a morte no hospital. Imagine que na gaveta do seu chefe está a sua demissão, esperando a segunda-feira chegar. Imagine alguém sofrendo com um espírito maligno, afligindo com uma poderosa tentação. Gente, diante disso, nada é mais confortador do que crer num Deus que nunca muda. Amém? A imutabilidade de Deus atinge pelo menos 3 áreas da nossa vida de uma maneira extraordinária. Primeiro, que Deus não muda na sua natureza, eu posso confiar na sua palavra. Coisa mais linda do mundo. Um dos mais notáveis mistérios da natureza divina é como é que alguém que é tão criativo e inventivo pode permanecer absolutamente inalterado dentro dele mesmo. Olha só, é só olhar o mundo à nossa volta e verificar que Deus ama a variedade e a diversidade. Deus inventou criaturas de todos os formatos, de todos os tamanhos, cores, pesos, e ele se diverte com a variedade. Por exemplo, eu aprendi que existe cerca de 10.000 espécies de esponja que Deus fez. Ele não fez o Bob Esponja, mas foi só isso, o resto, todas as esponjas ele fez. Há 40.000 espécies de crustáceos, 75.000 espécies de aranha, 75.000 tipos de aranha. Deus gosta de aranhas. Ele só não inventou o Homem-Aranha. Isso ele não fez. 100.000 espécies de moluscos, 6 a 10 milhões de espécies de inseto. Há uma pesquisa que imagina haver 10 quintilhões de insetos vivos. Deus ama a diversidade. Só para você ter ideia, a gente não tem neve no Brasil. Mas eu aprendi que em 1 metro quadrado de neve, em apenas 1 metro quadrado de neve, existem 18 milhões de flocos de neve e nenhum deles é igual ao outro. Vai gostar de diversidade assim? Só Deus mesmo, né? Há cerca de 7 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra hoje. E sabe de uma coisa? Nenhuma impressão digital desses 7 bilhões de pessoas é igual a outra. Nenhuma. Bom, diante dessa paixão pela variedade, é impressionante que Deus não mude dentro dele. Então Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. Agora, isso significa que é impossível para Deus envelhecer,
Deus não fica mais maduro, Deus não fica mais sábio, Deus não muda de humor. Ele não é que a gente, assim, gente, um dia a gente acorda bem, outro dia a gente acorda mal. Deus está sempre de bom humor. O humor dele é sempre assim. Ele não muda de opinião com o passar do tempo. Olha, a Bíblia diz que é impossível Deus se arrepender de algo que ele tenha feito num momento de fraqueza. Porque Deus nunca fica destemperado, Deus nunca fica fragilizado. E olha, eu aprendi uma coisa. Um Deus imutável faz toda a diferença do mundo. Por exemplo, se a palavra de Deus é um reflexo da natureza de Deus, sendo Deus imutável, a palavra dele também não vai mudar. Olha, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Imagine que as ondas do mar fiquem batendo contra uma rocha maciça, até que ela se torne barro. Isso é possível? Sim ou não? Não, é claro que não. Rocha nunca vai virar barro. Por quê? É na natureza, é questão de natureza. É impossível que a natureza da rocha seja alterada. Deus faz coisas para dar a sua própria natureza. Ora, se Deus é imutável em sua natureza, então todas as promessas da sua palavra são dignas de toda a confiança. Por exemplo, abra sua Bíblia nessa passagem de Jeremias capítulo 29, verso 11. Guarde essa passagem, você vai precisar dela em algum momento da sua vida. Quando a situação estiver sem saída, quando você olhar para frente, para trás, para os lados e você não vê uma saída, você vai precisar de Jeremias 29, 11. Você vai precisar disso. Leia comigo essa passagem. Olha que promessa maravilhosa. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, desde quando Deus pensa a meu respeito? A Bíblia responde que Deus escreveu meus dias num livro, cada um deles escrito e determinado, quando eu nem ainda existia. Aí o texto diz que Deus tem pensamentos de paz a meu respeito antes de eu nascer. Não é maravilhoso isso, irmãos? Olha, Deus teria todos os motivos do mundo para mudar os planos dele a meu respeito, porque Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece todas as minhas motivações, Ele conhece os meus pecados, as minhas transgressões. Na verdade, gente, eu faço tudo para Deus desistir de mim. Nós fazemos tudo de errado para Deus desistir de nós. E ainda por cima tem o diabo que vai todo dia lá, com a pastinha rosa, dizendo aí, ó, não é teu filho? Aí, ó, fez isso, fez aquilo, está contra a lei. O Senhor vai continuar abençoando essa gente. E é nesse momento que um Deus imutável vem ao encontro da nossa necessidade. Deus mantém a sua palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Imagine um dia em que você está lá sendo afligido, acusado, toda sorte de pensamento de acusação vem à sua cabeça. E o Satanás dizendo, você está lascado, você está na minha mão, você não tem jeito, eu vou arrebentar você. Aí surge da palavra de Deus aquele texto, aquela promessa maravilhosa de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
um Deus imutável faz toda a diferença, amém, queridos? Eu e você mudamos. Um dia a gente está na fé, outro dia a gente não está na incredulidade. Um dia a gente obedece, no outro dia a gente faz tudo errado, e Deus é o mesmo. Uma senhora de idade estava muito doente, e aí um ateu aproveitou a oportunidade para visitar aquela mulher e tentar ridicularizar a fé cristã dela. E uma hora ele disse: a senhora fica aí, confiando num Deus que nunca viu, num céu que a senhora não sabe nem se existe. E se na última hora Deus resolvesse deixá-la perecer no inferno? Aquela velhinha olhou para ele e disse: meu filho, olha, isso é impossível, mas, se acontecesse, eu lhe garanto que Deus perderia muito mais do que eu, porque eu perderia apenas a minha alma, mas Deus perderia a honra da sua palavra, pois nela está escrito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A primeira boa notícia da noite é que Deus não muda, e Ele honrará todas as promessas da sua palavra. Deus não muda os seus atributos, eu posso confiar no seu poder. Esse é um aspecto igualmente confortador, porque Deus não muda na sua natureza, nas suas habilidades. Então, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha, a causa número 1 de promessas não cumpridas é a perda do poder. Gente, quantas promessas a gente já ouviu, né, na vida? Uma ponte, uma estrada, um hospital, uma escola. Nada foi cumprido por causa da perda do poder de quem prometeu. Às vezes uma pessoa tem um cargo de direção numa empresa, promete emprego a um amigo, mas aí ele perde o cargo, é demitido e ficam os dois sem emprego. Perda do poder. Um médico promete que vai curar uma doença porque confia na sua habilidade, no seu conhecimento, na sua medicina, mas de repente a doença fica fora de controle. O corpo do paciente não reage aos medicamentos e o paciente morre, perdeu o controle, perdeu o poder. Não pode cumprir a palavra. Pais que criaram seus filhos na fé cristã, incutiram neles o temor de Deus, trouxeram os filhos à igreja, mas de repente os filhos crescem, se tornam rebeldes, insolentes, e agem como se nada tivessem aprendido de seus pais. Ficam filhos com um comportamento totalmente mundano. E aí os pais vão diante de Deus e falam: mas Senhor, nós prometemos os nossos filhos ao Senhor, mas agora nós perdemos o controle, nós não podemos mais obrigá-los, não conseguimos mais que eles nos respeitem, que eles nos obedeçam. O que podemos fazer? Pais podem perder o controle sobre seus filhos, mas Deus não perde o controle sobre nós, amém, queridos? Charles Hodge dizia: a mudança de propósito surge pela falta de sabedoria ou falta de poder. Como Deus é infinito em sabedoria e poder, então não pode haver, em relação a Ele, emergências imprevistas. Eu gosto disso. Nunca vai ter um plano B de Deus, Ele só tem o plano A. O plano A dele vai se cumprir. Por isso o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1,6, lê esse texto comigo, diz assim: estou plenamente certo. Tem esse texto do plenamente? Não tem não, né? Então abre aí tua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1. Abre aí Filipenses 1,6, para você ler comigo. Filipenses 1, verso 6. Quem achou, diga amém.
Quem não achou, peça misericórdia a Deus, vai para cá. Então diz assim, estou plenamente o quê? Certo. Então isso aí, quando ele fala estou plenamente certo, quer dizer, não tem dúvida nenhuma, estou plenamente certo. Vamos ler juntos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus por isso, irmãos. Olha só. A salvação é pela fé por meio da graça. É pela graça por meio da fé, certo? Amém? Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Jesus disse aqui, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu sei que eu sou salvo pela graça, eu sei que a fé é um dom de Deus, mas Jesus também diz assim, ó, fica até o fim, esse será salvo. A pergunta é, como é que eu sei que eu vou ficar até o fim? Como é que eu sei? E quem é que garante que eu ou você não vamos nos desviar da fé quando ficarmos mais velhos? Quem é que garante que eu ainda acreditarei na palavra de Deus até o último dia da minha vida na terra? Que me mantém? Quer saber? Um Deus imutável mantém a gente. Amém, queridos? 1 Pedro capítulo... Isso você tem que guardar. Anota essa passagem aí, porque um dia você vai precisar dela. Porque o diabo, em algum dia na sua vida, vai falar, hoje, se você morrer, você não está salvo, hein? Pelo que você fez aí, perdeu todo o crédito. O diabo vai vir com essa história para cima de você. Quando ele vier com essa história, você vai para 1 Pedro, capítulo 1, e fala assim, com licença, mentiroso, com licença, falsário, vou esfregar na sua cara aqui, 1 Pedro 1, 3, 5, e diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa assim, amém? Bendito, amém. Que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Agora lê comigo essa frase, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Olha só, faz toda a diferença isso. Sabe quem é responsável que você vai ficar na fé até o fim? O poder de Deus imutável. Aí quando o diabo vê com aquela história, você esfrega na cara dele, com licença, 1 Pedro, aqui sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último dia. Gente, suponha que você não resista às tentações e caia em pecado. Ainda há esperança. Suponha que você deixe de vir aos cultos, deixe de vir à escola dominical, à cela, não tenha mais prazer na Bíblia, não faça mais oração. Ainda há esperança. Suponha que você cometesse um pecado muito grave, entristecesse o Espírito Santo. Ainda há esperança. Suponha que o seu coração ficasse endurecido e a sua consciência não mais acusasse de nada, que você viesse a ser motivo de escândalo e atraísse todo tipo de consequência terrível sobre a sua vida. Ainda há esperança. Sabe qual é a esperança? A esperança é o poder de Deus que opera em nós, o arrependimento. Você sempre se arrependerá, amém? Sempre. Sabe por quê? O poder de Deus nos guarda. O arrependimento é o resultado da riqueza, da bondade, da paciência infinita de Deus.
que quebranta a dureza do nosso coração e nos conduz ao arrependimento. Mas suponha que Deus não pudesse nos quebrantar. Suponha que Deus não pudesse nos reconverter. Suponha que Deus não pudesse mudar o nosso coração. Suponha que Deus perdesse o controle sobre nós. De que adiantariam as suas muito preciosas e grandes promessas? De que adiantaria as mansões celestiais se eu não posso alcançar? Graças a Deus, porque eu, Senhor, não mudo. A perseverança dos santos não depende da vontade deles em permanecer fiéis até o fim, mas da imutabilidade, da promessa de Deus, do poder infinito, do mérito, do sacrifício do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ela depende da presença constante do Espírito Santo em nossos corações, da fidelidade de Deus e ao pacto da graça que nos conduz ao arrependimento. Por isso, pela graça. Tem um velho hino que diz assim: pela graça de Jesus, eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia, glória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Coisa linda. Os puritanos do século XVIII diziam: eu não sou o que eu gostaria de ser, não sou o que eu deveria ser, mas pela graça de Deus, já não sou o que eu era. E finalmente Deus não muda a sua vontade, eu posso confiar no seu amor. Aquele grande líder chinês, Gengis Khan, grande conquistador mongol do século XIII, chamou uma vez os grandes sábios do seu reino e pediu que lhe apresentassem uma verdade que jamais pudesse mudar em qualquer que fosse a situação. E depois de um tempo os seus sábios vieram e disseram: majestade, a verdade é essa: tudo muda, nada permanece para sempre. Um dos maiores e mais eficazes ataques do diabo contra a alma humana é tentar convencer o homem de que Deus se arrepende de amar pessoas. Como é que ele faz isso? Ele faz você acreditar que os sentimentos de Deus são guiados pela sequência de fatos. Por exemplo, se você é fiel a Deus, se você faz coisas que agradam a Deus, então você vai guiar os sentimentos de Deus em relação a você e Ele vai ser fiel e vai amar você. Mas se você fizer alguma coisa que aborrece a Deus, os sentimentos de Deus serão guiados em relação ao que você faz. Então o diabo chega e fala assim: imagina se Deus vai se importar com a sua vida depois de tudo que você fez. Com quem pensa que você está lidando? Seu hipócrita, seu imprestável. Acontece, irmãos, que um dos maiores mistérios da natureza de Deus é a impassibilidade. Essa palavra ela é muito pouco usada no nosso dia a dia. Deus é impassível. Mas essa palavra significa que Deus não sente amor, não sente ira, não sente alegria ou tristeza da mesma maneira que nós. A Bíblia diz, a nossa confissão de fé diz que Deus é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Certo? Deus é um espírito.
A Bíblia fala da boca de Deus, mas Deus é só uma figura, porque Deus não precisa de boca, né, para falar, ele é espírito. Deus, a Bíblia fala dos pés de Deus, mas Deus não tem pé, Deus é espírito. Só tem pé quem precisa andar, Deus não precisa andar para lugar nenhum, ele está em todo lugar. Então, por exemplo, você está dirigindo aí na rua e de repente vem um motorista enlouquecido e joga o carro em cima de você, forçando você a se desviar, subir na calçada, às vezes até bater numa parede ou num poste. Imediatamente o seu corpo vai produzir uma reação: raiva, medo, desejo de vingança, porque a reação na gente é inevitável. Você não pode prever o que vai acontecer. Então, por mais santo que você seja, você vai reagir de acordo com as suas emoções. Só que isso não acontece com Deus, por várias razões. Primeira, é que Deus não pode ser surpreendido por qualquer acontecimento. Tem coisas que Deus nunca... Você nunca vai ouvir Deus falando, né? Por exemplo, isso Deus nunca vai... esqueci. Isso é uma coisa que Deus nunca vai falar. Opa, não tem isso. Porque Deus sabe todas as coisas, todas as realidades possíveis e concretas são conhecidas por Ele. Deus é onisciente. Segunda razão que Deus não pode ser surpreendido é que se Deus não pode ser surpreendido, ninguém pode irritar ou entristecer a Deus, praticando um mal inesperadamente. Mas também ninguém pode produzir alegria e amor em Deus fazendo uma coisa boa. Em outras palavras, fechando aqui. Quando a Bíblia diz que Deus expressa algum tipo de emoção, como alegria, tristeza, ira, amor, é só porque Deus quer manifestar aquela emoção e não porque ele foi provocado repentinamente. Está claro isso? Deus é o tipo da pessoa que fala assim: eu vou amar, e ele passa a amar. É por isso que a graça de Deus é incondicional. Por isso que a gente foi eleito antes da fundação do mundo, porque Deus olhou você e a mim e falou: vou amar. Acabou. Aí ele, entendeu? Não tinha nada daqui que a gente pudesse fazer para provocá-lo lá atrás, não. Deus é o tipo da pessoa que fala assim: eu vou amar, e aí ele ama. Ou ele diz assim: eu vou aborrecer, e aí ele aborrece. Então, o amor e a ira, a tristeza e a alegria em Deus, ele só sente quando ele quer. Entendeu? Não tem como você surpreender a Deus. Ora, a consequência disso é muito maravilhosa, porque quando eu peco, quando eu fracasso na minha obediência, e eu sou alvo das acusações de Satanás, o Deus imutável proclama, de longe, se me deixou ver o Senhor dizendo com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Não é maravilhoso isso? Deus fala: meu filho, eu te amei, minha filha, eu te amei. Não é de hoje, não. Eu já sabia de tudo isso. E antes de você nascer, é como se Deus estivesse dizendo: meu filho, minha filha, arrependa-se e volte para casa. Eu já sabia do seu fracasso antes de você nascer. Eu te amei antes que você cometesse o primeiro pecado. Eu decidi amar você lá na eternidade, e não é agora que eu vou desistir. Amém, queridos? Olha que maravilha. Por isso o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor imutável de Deus transforma tudo. E quando
somos esmagados por algum sentimento de culpa, pelo fracasso. As boas notícias vêm da palavra de Deus, de um Deus imutável. Não há pecado tão negro que o sangue de Cristo não possa lavar. Não há pessoa tão pecadora que a cruz de Cristo não possa redimir. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, olhai para mim. Que Deus é esse, gente? Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Um certo artista recebeu uma encomenda de pintar um quadro da parábola do filho pródigo. E durante vários meses o pintor imaginou como poderia retratar aquela história. E por fim, decidiu por ilustrar o pai a um passo de abraçar o filho na estrada, à sua frente. Quando o quadro ficou pronto, o pintor levou ao homem que havia pago e encomendado aquela obra. O dono do quadro olhou a pintura e ficou extasiado, porque estava tudo ali. O rosto do pai em lágrimas, braços abertos, já prestes a se lançar sobre o filho magro, sujo, desfigurado, totalmente surpreso com a reação amorosa do pai. Até que o dono do quadro percebeu um detalhe inusitado. E ele começou a pensar, mas como isso é possível? Como poderia um artista tão renomado cometer um erro tão grosseiro? É que na pintura a figura do pai era retratada com uma vestimenta riquíssima, mas nos pés do pai, um pé calçava uma sandália vermelha e no outro pé uma sandália azul. E o homem, dono do quadro, disse, mas o que significa isso? Você não percebeu? Você esqueceu de combinar as cores? E o artista disse, você percebeu? Que bom. Era isso que eu queria mesmo. A razão é simples. Sabe, quando esse pai viu o filho se aproximando, ele saiu de casa o mais rápido que pôde, porque ele queria tanto abraçar o filho querido, esperado, que ele nem se preocupou em combinar as sandálias e calçou as que estavam mais próximas. Esse é o Deus de sandálias trocadas. Esse é o Deus que vem ao nosso encontro. O Deus de Jacó que não muda. E porque Ele não muda, nós não somos consumidos. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas a boa notícia é que o nosso Deus cuida de nós. Ele coloca a sua palavra diante de nós, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ele tem por nós um amor imutável, e Ele há de nos guardar até o fim com o seu poder. Esse é o Deus a quem amamos, servimos e adoramos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer.